VGHF11, o Fundo Imobiliário soltou seu último relatório gerencial e eu vou dar uma analisada aqui junto com vocês para ver se o Fundo Imobiliário vai aumentar seus rendimentos, se ele vai diminuir, vendo os pontos positivos e negativos desse Fundo Imobiliário nesse mês. Sejam muito bem-vindos ao canal Fisco Neto Pereira e eu já começo aqui o vídeo mostrando os principais indicadores do VGHF11. No dia que eu estou gravando esse vídeo, sua cotação está em R$ 7,53. Seu dividend yield de 12,21% nos últimos 12 meses, ou seja, sua rentabilidade acumulada nesse período. Lembrando que quanto mais a cotação cai, mais o fundo imobiliário ele tem aqui do outro lado seu dividend yield aumentado. Mas mesmo assim, uma excelente rentabilidade. O seu P sobre VP 0,90, ou seja, o fundo imobiliário está com 10% de desconto em relação ao seu preço justo, está barato. Liquidez média diária de 2,8 milhões por dia, você não vai ter problemas em negociar cotas desse FII. E ele teve uma variação negativa nos últimos 12 meses de 6,23%. Analisando aqui essa cotação padrão, ou seja, sem considerar os rendimentos nos últimos 5 anos, a gente vê que essa cotação ela vinha andando meio que lateralizada aqui na Bolsa de Valores, até que ali em setembro do ano passado, essa cotação caiu bastante. Chegou na mínima em dezembro e também em fevereiro desse ano, mas agora a cotação ela vem subindo aqui ao longo do tempo. Então ele é um fundo imobiliário de papel do segmento híbrido, ele é um fundo imobiliário hedge fund, que ele não investe apenas em CRIs, mas ele pode investir em outros ativos ligados aí ao segmento imobiliário. Ele tem um número de cotistas que quase chega a 400 mil, o seu valor justo seria R$ 8,38, então olha só como ele está descontado aí no mercado secundário. O seu último rendimento foi de 9 centavos por cota e o seu valor patrimonial é de 1,3 bilhão de reais. E você pode ver que a rentabilidade desse FII, ela teve seu pico aqui em 2021, chegando a entregar em dezembro daquele ano 1,83% de rentabilidade, porém essa rentabilidade agora ela vem se mantendo mais ou menos estável aí ao longo do tempo, mesmo assim entregando uma boa rentabilidade aí para os seus investidores. No mês passado, ele entregou aí 1,16% de rentabilidade para os seus cotistas. E os seus dividendos também acompanham essa oscilação da rentabilidade. Ele chegou a entregar dividendos mais gordinhos lá em 2021, porém seus dividendos eles caíram aqui ao longo do tempo e já faz aqui desde maio do ano passado que ele vem mantendo aqui esse valor de 9 centavos por cota, com exceção aqui do mês de setembro do ano passado, que ele entregou aí 8 centavos em rendimentos. E o último pagamento foi efetuado aí no dia 7 de abril, nesse valor aí de 9 centavos. E se você gosta de fundos imobiliários, eu te convido a se inscrever aqui no canal Fisco Neto Pereira, ativar as notificações, deixar o seu like, porque aqui eu entrego conteúdo de qualidade e de valor para te ajudar a conquistar suas metas financeiras. Então não perca tempo e considere também a possibilidade de se tornar um membro aqui do canal, apoiando essa divulgação da educação financeira. E vamos aqui então analisar o relatório gerencial referente ao mês de março de 2025. Então, partindo aqui para os comentários do gestor, a gente vê que o fundo encerrou o mês de março com 100% do seu patrimônio líquido alocado em ativos alvos, ou seja, nada em caixa, distribuídos em 148 diferentes ativos. É um fundo imobiliário aí bastante diversificado em número de ativos, num total investido de 1,3 bilhão de reais. Então aqui o gestor ele também menciona o seu rendimento, que foi de 9 centavos por cota, equivalente a uma rentabilidade líquida de 15,2% ao ano sobre o valor patrimonial por cota no final de fevereiro de 2025. Ao longo do mês, houve uma variação positiva no patrimônio líquido do fundo, ao redor de 6 centavos por cota, derivada da valorização de carteira de FIIs do fundo, que pode ser similarmente observada pela variação do IFIX, que foi positiva em 6,15%. A gente consegue ver aí em várias notícias aí do mercado financeiro que o IFIX ele teve uma variação positiva aí no mês de março de 2025. Porém, a gente consegue ver aqui que o patrimônio líquido do fundo ele vem diminuindo aqui ao longo do tempo. Você pode ver que lá em dezembro de 2023
ele tinha aí mais de 1,5 bilhão em patrimônio. E agora o fundo imobiliário ele tem 1,4 bilhão aí em patrimônio. Se a gente comparar o patrimônio de fevereiro para março, a gente vê que não foi um aumento aí tão expressivo nesse patrimônio, né? Considerando aqui que ele teve uma queda bem maior. Mesmo assim, uma variação positiva já é um bom resultado aí para o FII. O ideal sempre é que o fundo imobiliário ele aumente aí o seu patrimônio ao longo do tempo, não que diminua. E durante o mês, o fundo imobiliário adquiriu um total aí de 7,9 milhões em CRIs. Então aqui o gestor ele fala de algumas movimentações que ele fez, né? E o ativo novo adquirido aí no portfólio, no montante de 30 milhões, foi o CRI Helbor, né, com cupom de CDI mais 3%, né, um CRI aí bem seguro, porém o fundo imobiliário ele já tinha algumas concentrações nesse CRI Helbor. É um fundo imobiliário que tem bastante ativos aí no seu portfólio, ele tem vários CRIs, porém ele tem algumas concentrações dessa construtora, e agora ele adquiriu aí mais um CRI dessa construtora. Então isso é um ponto de atenção aí para você. Com esses movimentos e a marcação positiva das cotas de FIIs ao final de março, a carteira de renda passou a representar 55,9% do total de ativos alvos do fundo, né? No mês anterior era 55,8%, enquanto a carteira de valor passou a representar 44,1% do total de ativos alvo do fundo versus 44,2% no mês anterior. Então não mudou aí muito essa porcentagem da carteira de valor e da carteira de renda. Lembrando que o FII ele tem duas estratégias. A estratégia de valor, que é justamente para gerar valor aí para o fundo imobiliário, e a estratégia renda, que é para gerar renda passiva para o fundo imobiliário. Essa estratégia de renda é mais para o longo prazo e a estratégia de valor é mais para o curto prazo. E aqui ele comenta também dos casos de inadimplência. Tem os CRIs Celina que continuam inadimplentes, né? Isso aí está se arrastando por meses e ainda está em fase de negociação. E tem o CRI Guaicurus, né, que o fundo imobiliário ele recebeu 2 terrenos aí na cidade de São Paulo, colocou à venda, obteve lucro com essa venda, né, e agora está só aguardando a diligência ambiental. E aqui você pode ver que o fundo ele não é tão antigo assim, né, ele foi criado aí em 2021. Então o fundo imobiliário ainda que não tem nem 5 anos de existência. Aqui você pode ver toda a carteira de ativos do VGHF11. Você pode ver aqui que a maior exposição em CRIs é de 4,85%, justamente nesse CRI aqui dessa construtora Helbor. Porém, ele tem outras concentrações, né? A gente pode ver aqui que ele tem outro CRI Helbor, aqui ele tem outro CRI Helbor, aqui embaixo ele tem outro CRI Helbor. Apesar de ser ali com um cupom bem tranquilo, essas concentrações são um ponto ali de atenção ali para você, né? Porque são CRIs diferentes, mas de um mesmo devedor. Se essa construtora tiver problemas financeiros, a gente está falando aqui de uma boa exposição aí do PL que pode ser afetada. E isso pode prejudicar aí o balanço financeiro do FII. O fundo imobiliário ele tem 2 FDICs aí no seu portfólio e ele tem também uma carteira bastante extensa em FIIs, né? Você pode ver aqui que são vários FIIs aí no seu portfólio, representando aí um patrimônio de mais de 635 milhões de reais nesses ativos. O fundo imobiliário ele poderia estar com patrimônio maior, entregando aí resultados financeiros melhores, já que o CDI está aí nas alturas. Porém, o fundo imobiliário tem uma grande posição aí em FIIs. E a gente pode ver que agora que os FIIs eles estão começando a ganhar força aí no mercado. Mas nesse ano de 2024 inteiro, a gente viu que os FIIs eles apanharam bastante com essa alta da Selic. Então, é um ponto de atenção aí para você. Ele não pode vender esses FIIs porque ele venderia aí com prejuízo, já que os fundos imobiliários se desvalorizaram. Então, também não era uma boa opção. Então, a gestão do FII ela deveria pensar lá atrás em aumentar essa posição aí em CRIs, né, já pensando nessa valorização aí da Selic e já pensando que esses FIIs iriam se desvalorizar aí ao longo do tempo. Porém, agora é esperar esses FIIs se valorizarem aí novamente e também eu acho que seria interessante aumentar a posição em CRIs. Ele investe aqui também em ações e ele também tem um patrimônio aí em SPS.
Em caixa, atualmente, ele tem um patrimônio líquido de 0,01% apenas. Então, o fundo imobiliário hoje ele tem uma taxa média e ponderada de IPCA mais 12,05%, representando aí 52% da carteira, e o CDI mais 3,91%, representando aí 48% da carteira. Então, fundo imobiliário ali middle risk, né, de risco mediano. Você pode ver aqui que em março o fundo ele obteve receitas de 14,8 milhões de reais, suas despesas foram de 1,6 milhão de reais e ele obteve um resultado líquido de 13,1 milhões de reais e ele distribuiu para os seus cotistas 14,8 milhões de reais, ou seja, ele gerou um resultado nesse valor e ele distribuiu um valor maior aí em rendimento. Isso não é bom aí para o fundo imobiliário, o melhor sempre é ele gerar um resultado nesse valor e o seu rendimento ele ser igual ou menor. Porém, a gente consegue ver que em fevereiro o resultado líquido foi maior do que o seu rendimento. E aqui em janeiro praticamente aí teve o mesmo valor. Então isso não é tão preocupante aí para o fundo imobiliário. Geralmente há essas oscilações aí entre o resultado líquido e o seu rendimento aí distribuído. Não significa que o fundo vai quebrar, que está mal das pernas, nada disso. E atualmente o fundo imobiliário ele tem um resultado acumulado a distribuir por cota de 2 centavos. Né? Então esse valor aí ele guardou em caixa. Então você pode ver aqui que o fundo ele tem 46,6% aí do seu patrimônio em CRIs, 45,7% em FIIs, ele tem em SPE 5,4% aí do seu PL, em ações 1,2% e em FDICs 1,1%. Então, a gente vê aqui que é uma grande exposição aqui que o fundo imobiliário tem em FIIs, né? Quase 50% aí do seu patrimônio. Então, nesse momento aqui de Selic elevada e CDI elevado, acho que seria interessante aí para o FII aumentar essa posição em CRIs. 48% aí dos seus CRIs estão indexados ao CDI. Os outros restantes estão indexados ao IPCA. E o grande segmento desse FII é o segmento residencial, 56%. Mas ele também tem shopping, BTS, hotel, infraestrutura, logística e escritório aí no seu portfólio. Já com relação aos seus FIIs da carteira de valor, o grande segmento é o segmento de escritório. Já os FIIs da carteira de renda, o grande segmento é o segmento de recebíveis, 74,4%. E aqui a gente consegue ver essa composição da estratégia de valor e de renda. A gente consegue ver aqui que 44,1% aí do seu PL corresponde à carteira de valor. E a grande maioria são fundos imobiliários. Já na carteira de renda, 55,9% aí do PL. E a grande exposição são os CRIs. E aqui você pode ver todos os ativos, né? O cupom, o vencimento, as garantias, tudo detalhado aqui para você. Eu vou deixar esse relatório aqui embaixo na descrição do vídeo para você baixar e ler com calma. E aplicando aqui o número mágico, né, o Magic Number do VGHF11, para você ganhar aí uma renda passiva suficiente para comprar outra cota aí do VGHF11 sem retirar dinheiro do seu bolso, você teria que ter atualmente 83 cotas aí do FII e um patrimônio investido de R$ 630,01. E aí ia gerando aquela bola de neve, né, de cotas do VGHF11 aí na sua carteira. Então esse foi o relatório gerencial aí do VGHF11 referente ao mês de março de 2025. A gente vê que não teve aí uma grande mudança, só ali os FIIs que tiveram uma valorização ali na carteira, né, justamente por causa desse aumento aí do IFIX, mas a gente vê ali que o fundo imobiliário não tem uma grande reserva acumulada. Então, acho que a gente não pode esperar aí que o fundo imobiliário vai aumentar os seus rendimentos nesse ano de 2025, né? Pelo menos por enquanto. Ano passado eu não gostei daquela ancoragem que o fundo fez em relação ao CRI-VEGRI mezanino, mas agora o fundo imobiliário vendeu esse CRI, obteve lucro aí com essa venda, passou adiante aí esse CRI-VEGRI, né? E agora o fundo imobiliário segue apenas com cotas do FII ali na sua carteira, né, do FII-VEGRI. E por enquanto, desde aquele acontecimento, não aconteceu ali mais nada aí de polêmica
na gestão aí do VGHF11. Então, fundo imobiliário aí bom, né, para você levar a longo prazo, mas acho aí que o fundo não vai aumentar seus rendimentos nesse ano de 2025, justamente por essa baixa exposição aí que ele tem em CRIs. Acho que se ele tivesse uma exposição maior nesse índice, ele poderia entregar resultados e rendimentos maiores aí para os seus investidores. E qual que é a sua opinião aí sobre o VGHF11? Você investe nesse FII? Qual que é a porcentagem dele aí na sua carteira de investimentos? Escreva aqui embaixo nos comentários que eu quero saber. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal FIIs com Neto Pereira se você ainda não é inscrito. Ative as notificações, deixe seu like se você gostou desse vídeo. E se você quiser ter uma consultoria financeira comigo, desde sair das dívidas até os investimentos, eu vou deixar o meu contato aqui embaixo na descrição do vídeo. E eu vou deixar aqui no final esse vídeo sobre a subscrição do GGRC11. Será que vale a pena participar? Tenha muito sucesso e até o próximo vídeo.